livro esculhambou o meu psicológico. Que coisa maravilhosa, né? 5 estrelas, favoritado. Pois é. Gente, eu acho que até umas 2 da manhã lendo esse livro. E eu não consegui dormir à noite. Eu fiz stories no Instagram reclamando desse livro às 2 da manhã, sabe? Assim, me humilhando. Aí eu acordei no dia seguinte, eu vi os stories e eu pensei, meu Deus, o que estava passando pela minha cabeça quando gravei isso aqui? Também não sei, sabe? E, gente, eu me borrei de medo lendo esse livro. Eu vou ser muito sincera com vocês. Eu dormi de luz acesa, sabe? Ai, Vanessa, mas então o livro é ruim? Não é ruim, gente. Esse livro é maravilhoso. Já falei, esse livro é um espetáculo de perfeito, entendeu? Mas, assim, por que ninguém avisou que esse negócio tinha assombração? Porque cadê a notinha da autora? Sabe, dos gatilhos para as pessoas cagonas que tem medo de assombração? Não tem, sabe? Você lê a sinopse do livro, em nenhum momento da sinopse você entende que tem assombração no livro. Você vê a capa do livro, esse gostoso aqui na capa, você olha e você fala que isso aqui tem assombração nisso aqui. Você não fala que tem assombração nisso aqui. E do nada, assim, você começa a ler, sabe? Vamos falar aí um pouquinho sobre essa história, porque eu tenho muita coisa para falar sobre esse livro. Esse vídeo provavelmente vai ficar enorme, né? Mas eu preciso falar, eu preciso desabafar, então bora. Eu vou começar, né, naquele jeito básico, sem spoilers. E o que eu vou fazer? Eu vou ler a sinopse desse livro para vocês. Eu quero que vocês me digam se em algum momento dessa sinopse vocês deduziram que isso daqui tem assombração e alma penada no meio. Olha a sinopse do livro. Sensação do BookTok. Este romance dark picante, vai deixar os leitores sem fôlego com uma reviravolta inesquecível, realmente, né? A reviravolta maravilhosa. Eu cheguei no final desse livro, meu queixo fez assim, caiu lá na teta, sabe? O queixo caiu lá embaixo, assim. Fique sério, gente, falando sério. Esse livro, ele realmente tem um plot twist sensacional no final, tá? Mas ninguém avisou que tinha assombração, fiquei puta. Vamos para a sinopse. A primeira carta chega no dia do enterro do meu marido. Vem da penitenciária e tem apenas uma frase, abre aspas. Vou esperar para sempre se for preciso. Fecha aspas. A assinatura é de um tal de Dante, um homem que eu não conheço. Por simples curiosidade, escrevo de volta perguntando o que exatamente ele está esperando. Sua resposta? Abre aspas. Você. Fecha aspas. Digo ao homem misterioso que ele mandou a carta para a pessoa errada. Ele insiste que está certo. Escrevo que nunca nos encontramos, mas ele afirma que me conhece. Trocamos cartas toda semana, cada vez mais íntimas. Então, um dia elas param. Quando descubro o porquê, já é tarde demais. Dante está à minha porta. E nada neste mundo me preparou para o que acontece em seguida. Eu também, querida. Nada preparou mesmo, gente. Nada me preparou pro que acontece. Porque, olha, o negócio é tenso. Agora eu pergunto pra vocês, assim, de forma séria. Eu sei que eu comecei o vídeo na brincadeira. Mas, assim, você lê essa sinopse aqui? Você fala que esse livro tem assombração? Não. Ai, Vanessa, mas se a autora colocasse aviso de gatilho, né? Ou sei lá, um aviso qualquer, seja lá o que for, mencionando a tal assombração, ela ia estragar o plot no final. Não ia estragar o plot no final, gente, tá? Por quê? Bem no comecinho do livro, a gente já entende que a casa dela tá assombrada, sabe? Aí eu li essa sinopse, né? Ai, dark picante, né? Eu pensei, o cara tá preso, vai começar a enviar carta pra ela ficou viúva, tá sensível por causa da morte do marido, vai começar a receber essa carta. Na sinopse é dito que eles trocam ali mensagens íntimas, então eu pensei, eita, né, vai começar ali um negocinho, né, ela vai acabar se apaixonando por ele por conta dessas cartas, ele vai bater na porta dela, ela vai descobrir que ele é um bandido, né, e a história vai girar ao redor disso aí. Eu já indiquei um livro aqui no canal que tem um plot parecido com esse, um livro meio podre, né, e aí quando eu vi essa sinopse,
Eu vou deixar o link da outra resenha aqui pra vocês. É a mesma coisa, esse negócio da carta. Quando eu vi essa sinopse, eu pensei, caramba, aquele outro livro que eu li tinha tanto potencial, eu amei tanto a dinâmica das cartas, né? Mas chega na metade e fica uma bosta. Aí eu vi essa sinopse, eu pensei, nossa, é uma versão melhorada daquele livro lá, eu vou ler, né? E o que eu pensei? O cara vai bater na porta dela, ele é um assassino psicopata, ela tá apaixonada por ele, como que eles vão lidar com isso, né? Um ex-presidiário, coisa e tal. Gente, não é bem assim, não é mesmo? Não é bem assim que acontece, né? E aí a gente não teve aviso de gatilho, de assombração, de alma penada pra gente cagona, né? Fica difícil, difícil. Você pega o livro esperando o dark picante da sinopse, né? O dark picante. Você pega o livro esperando o dark picante. O que você recebe? Luz estourando, porta batendo, TV ligando sozinha, campainha tocando sem ter ninguém na porta. Aí do nada, uma criança no quintal da mulher correndo sorridente pra lá e pra cá. Aí a criança some misteriosamente, entendeu? O piso estalando. É esse nível de alma penada que a gente tem aqui nessa história, entendeu? E o Dark Picante, tem Dark Picante também, mas tem assombração pra todo lado, sabe? Ai, gente, ai, Vanessa, tá exagerando. Não tô, gente, eu acho que todo mundo tem um limite rígido na vida. Você deve ter alguma coisa aí que você não lê, que você não assiste. Existe algum tipo de conteúdo que você não consome? Eu não gosto de consumir conteúdo que envolva espírito, assombração, alma penada, seja lá o que for. Eu não leio livro sobre isso, não assisto filme, porque é um limite pra mim. Eu tenho realmente muito medo dessas coisas. E aí eu fiquei puta porque não tem aviso de gatilho. Tinha que ter, eu acho que tinha que ter, principalmente porque a gente tá falando de um Dark, né? Mas não tem aviso nenhum falando da assombração. Fiquei revoltada. Agora chega de reclamar da assombração e vamos pro que importa, né, gente? Dito tudo isso, um livro maravilhoso, um casal assim, né, que faz a gente suspirar, um livro perfeito, 10/10, tá? Amei essa história, apesar dos pesares. Então, bora que agora, segundo aqui o meu roteiro, eu preciso fazer o quê? Os meus comentários com spoilers, tá, gente? Vamos falar um pouquinho sobre tudo que acontece nesse livro, porque esse livro é muito complexo, né? Essa autora, foi o primeiro livro dessa autora que eu li, e assim, eu tô num nível que eu já tô com uns 4 livros dela no meu Kindle pra ler. Sabe? Porque eu me encantei pela escrita dessa autora. Essa mulher, ela escreve maravilhosamente bem. Ela sabe fazer um plot, né? Um plot twist ali. Ela sabe fazer um plot twist bem feito. Então, assim, esse livro ele é impecável. No final, tem uma baita reviravolta que você fica assim. Sabe? Perfeito, maravilhoso. E urge a necessidade de comentar essa história, entendeu? E falar um pouquinho sobre ela com spoilers. Então, se você ainda não leu esse livro, Pen Pal, né? E tá a fim de ler, eu recomendo que você pare o vídeo por aqui, tá? Porque agora eu vou começar a fazer comentários com spoilers sobre ele. Então, bora! Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo que eu preciso sobre esse livro, gente. Porque, assim, é muita coisa, né? É muita coisa acontecendo. Então, eu vou falar um monte. Esse vídeo vai ficar enorme. E, provavelmente, eu ainda vou esquecer de falar alguma coisa. Mas tá tudo bem. A protagonista desse livro se chama Kyla. E ele já começa com ela no enterro do marido dela, né? Bem leve, coisas leves. Ela tá ali enterrando o marido, né? Arrasada, a coitada. Até que a Kyla, ela se sente mal ali no enterro do marido, né? Ela não tá muito bem, ela pega as coisas dela e vai pra casa, né? E é quando ela chega na casa dela que ela vai receber a primeira carta do Dante. Mas eu vou deixar essa questão envolvendo as cartas um pouquinho de lado, tá? A gente não vai falar das cartas por enquanto, porque, por incrível que pareça, assim, eu não senti que essas cartas tiveram tanta relevância na história. Sabe, eu sei que a sinopse do livro é toda focada nas cartas, né? Tudo sobre a carta. Só que, assim, as cartas não são muito relevantes, né? Ela nem troca tantas cartas assim com o Dante. E o negócio da carta só vai, tipo, fazer sentido no fim da história. Então vamos deixar as cartas de lado por enquanto, depois a gente fala sobre elas. Gente, a Kyla, ela é ilustradora, né? Ela faz ilustrações de livros infantis, se eu não me engano. Então ela não precisa sair muito de casa, né? Ela trabalha em casa e tudo. E a casa dela é velha. Ela comprou, né? Ela e o marido dela, eles compraram essa casa super antiga, né? Uma casa mais vintage, digamos assim, quando eles se casaram, e a ideia era que eles reformassem a casa juntos, né? Eles estavam fazendo isso, só que o marido dela
foi de arrasta, né? Então agora ela tá tendo que cuidar da casa sozinha e a casa tá o quê? Caindo aos pedaços, né? Tudo começa ali com uma goteira no teto, uma infiltração, e aí ela fala que a rede elétrica da casa tá toda cagada, porque as luzes estão queimando, as luzes estão estourando, a TV liga sozinha, a campainha toca sozinha, né? Ela sente cheiro de queimado, então ela acha que é a rede elétrica da casa que tá toda cagada, né? Coitada, não é. E o que a Carla faz, então, né? Já que ela não tem o marido, né? Eles não trabalham mais juntos ali pra fazer a reforma, ela vai atrás de um eletricista. Ela começa a ligar pra um monte de lugar, só que ninguém atende ela. Até que um cara atende e vai até a casa dela lá, um cara que ela fala que é meio chapado, né? Ele tem cara de quem usou ali uma verdinha. Ele vai na casa dela e ele analisa tudo, né? Toda a rede elétrica da casa dela e ele fala que não tem nada de errado com a rede elétrica da casa dela. Então, tipo assim, a luz tá piscando, a TV tá ligando sozinha e não tem nada de errado, ele fala pra ela. Eu não sei, gente, é por isso que eu falei sobre a questão do spoiler. Não é um spoiler a questão da assombração, porque pela forma como ele fala pra ela que não tem nada de errado e pela forma como ela fala que tá acontecendo as coisas ali na casa, fica meio óbvio que tem uma coisa sobrenatural ali, entendeu? Então, assim, pra mim, se tivesse o aviso, não seria spoiler. Enfim, o cara fala pra ela que não tem absolutamente nada de errado com a casa dela, com a rede elétrica. Isso acontece bem no comecinho da história, e eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, como eu falei, né, fica meio óbvio que tem alguma coisa errada com a casa. Então aqui eu já tava meio assim, meio... O que será, hein? Isso aqui, o que será? Algo de errado não está certo nessa história, hein? Mas continuei lendo, né, tadinho, inocente. Isso aqui já era o quê? Umas 11 da noite, né, quando eu comecei a ler. Aí o teto da casa dela vai começar a vazar, vai ter uma infiltração e ela vai atrás de um cara para consertar o teto dela. Mais uma vez, é um parto para ela conseguir alguém, porque ela liga para todo mundo e ninguém atende, ninguém responde, né? Até que o Aidan aparece na porta da casa dela. Um grande gostoso que tá ali na porta da casa da Kyla para consertar o telhado dela. Por $10.000. Dinheiro que a Kyla, obviamente, não tem. Aqui nessa parte, que quando o Aidan aparece, que também já é bem no começo, a minha cabeça deu uma bugadinha. Deu uma bugadinha por conta da sinopse. Essa sinopse, gente, ela é aquela sinopse que faz ser de trouxa, entendeu? Porque você lê a sinopse do livro e você pensa assim, o Dante, né, o tal Dante das cartas é o protagonista. Aí o Aidan aparece. E aí fica muito óbvio pela descrição do Aidan. A Kyla, ela começa a descrever o Aidan. Você olha pra capa do livro e aí você já entende. Aidan é o protagonista e não o Dante, né? Então, nesse momento, a autora tá fazendo o quê? Ela já tá rindo da tua cara enquanto você tá lendo, né? Porque assim... Pois é. Nesse momento eu já tava fazendo o quê? Criando teoria, porque você sabe que eu, pra criar uma teoria, meu anjo, não precisa de muito, né? Não precisa de muita coisa, eu já tô ali, ó, viajando na maionese, inventando coisa. Sim, uma coisa que pra mim ficou muito óbvia quando eu comecei a ler, quando Aidan apareceu, foi que Aidan e Dante eram a mesma pessoa. E realmente foram, né? Então, assim, acho que isso foi uma coisa que dava pra entender, dava pra você pegar ali nas entrelinhas o nome, né? Então, assim, eu pensei, tá, Aidan e Dante são o mesmo cara. Mas o que tá acontecendo ali? Porque o Dante tá na cadeia. Como que ele tá na porta da casa dela ao mesmo tempo? Aí eu pensei, ele deve estar preso, né? Ele sai durante o dia pra trabalhar e volta pra cadeia à noite. Tadinha, né, gente? Iludida. Eu realmente cogitei isso. Eu nem sei como que funciona o sistema penitenciário ali no negócio. Mas eu deduzi que, ele é o Dante, né? Aidan é Dante, que tá preso, só que ele fica preso durante a noite, durante o dia ele deve ter algum trabalho, e aí ele tá indo na casa da Kyla pra se aproximar dela, né? Ele tá se aproximando dela através das cartas e através do telhado quebrado dela. Essa foi a minha primeira teoria. E fui feliz, né? Segui com essa teoria e fui feliz. A dinâmica da Kyla com o Aidan é incrível desde o início, assim. Desde o momento em que o Aidan aparece e a Kyla bota os olhos nele, você percebe que esse casal vai entregar horrores, né? Ele é aquele tipo de personagem que faz a linha rústico, né? Ela fala que ele tem um jeito rústico, né?
mal-humorado, né, ranzinza, e ela ao mesmo tempo tem ali um senso de humor meio peculiar, então a gente tem ali a interação deles que é muito legal, tipo, né, quando ele tá ali pra fazer o orçamento do telhado dela, ela falando pra ele que não tem dinheiro. Sim, a primeira dinâmica, o primeiro encontro da Kyla com o Aidan já é um acontecimento por si, né, é incrível. E aí a gente tem o Dante indo embora e a Kyla vai fazer o quê à noite? Ela vai dormir. E aí, mais uma vez, a gente tem o quê? Um negócio suspeito, né? Porque o chão da casa vai começar a estalar e a Kyla vai pensar o quê? Tem alguém na minha casa, né? Porque é uns barulhos muito sinistros, gente. Sabe? Uns negócios, sabe? Uns barulhos ali. E aí, o que a Kyla faz? Ela tá se borrando de medo, assim como eu também estava enquanto eu lia. E, infelizmente, eu não tinha a casa do Dante para eu correr de medo enquanto eu tava lendo o livro. Mas a Kyla teve, e foi exatamente isso que ela fez, né? Ela se veste na roupa ali às pressas, sai debaixo de chuva e vai parar lá na casa do Dante, né? Porque ela tá com medo, porque ela acha que a casa dela foi invadida. Antes disso, né, ela já tinha encontrado com o Dante ali num bar, então eles conversaram, inclusive nesse momento que eles se encontram, ele já é diretíssimo com ela e fala, ó, quero sair com você, acho você atraente e tudo mais, e aí ela descobre que ele mora em cima desse bar, então a Kyla já sabia onde era a casa dele, né, e quando ela fica assustada lá com os barulhos sinistros da casa dela, ela vai, ó, pra casa dele pedir ajuda. E, gente, a partir disso, assim, a partir do momento em que a Kyla vai pra casa do Dante pela primeira vez, os dois se aproximam, obviamente. Ela se sente atraída por ele já tinha deixado muito claro pra ela que também sentia atração por ela, que queria passar a noite com ela, dormir com ela e tudo mais. Então, os dois se aproximam, né? E eles começam a transar loucamente. E aí vem o picante, né, da sinopse. O picante da sinopse realmente tá aqui, né? Pelo menos isso. E, gente, esse livro, assim, ele tem muito hot, sabe? E eu vou fazer uma crítica aqui, eu espero que vocês, enfim, se você já leu, não leve a mal pelo que eu vou falar. Acho que foi durante a minha experiência de leitura. Eu achei o hot desse livro muito mal escrito. É muito bizarro, porque assim, você tá lendo o livro e a autora, ela tem uma escrita maravilhosa. Eu acho que as cenas que ela descreve, as assombrações ali da casa, o desespero da Kyla, a Kyla com medo, tudo que essa autora escreveu é tudo muito bem escrito, mas quando chega a parte do Hot, a sensação que dá é que o Hot foi escrito por uma pessoa totalmente diferente. Vocês sentiram isso? Eu achei que o Hot não bateu com a história do livro, sabe? Não casou ali. Não sei explicar. A gente tem umas partes, se você já leu, você vai saber. Quando ele começa a chamar ela de coelhinha na casa dele, aí ela vai correr, ela vai fugir porque ela é a coelhinha e ele é o lobo mau que vai pegar a coelhinha. Nossa senhora, aquilo ali, cara. Assim, sabe aquela coisa da vergonha alheia que dói? Eu tava lendo, eu falava, gente, putz, que é isso? Então, assim, eu achei o Hot meio chulo. Eu não gostei do Hot desse livro. Ai, Vanessa, eu amei, então tudo bem, é uma questão de gosto. Eu achei o Hot desse livro muito mal escrito e foi muito bizarro. Porque parecia que nem era a mesma autora, sabe? Parece que quando chega no Hot, a autora muda. E aí, sei lá, não sei, eu acho que o Hot não casou com a história. O que eu mais amei com relação a Dante e Kyla não foi toda a pegação, a putaria envolvendo os dois, sabe? O que eu mais gostei nesse casal foi a ligação emocional que eles tiveram. Eu tô chamando ele de Dante e é Aidan, mas eles são a mesma pessoa, então foda-se. O Aidan, ele não sabe que a Kyla é viúva, né, tecnicamente. Aí ele tem todo o cuidado com ela. Eu amei aquela cena do bar, que ela tá triste, chorando mesmo, assim, e aí ele pergunta pra ela, seu marido tá batendo em você? Né? O que ele tá fazendo? Você precisa de ajuda? Então, assim, essa parte da construção da relação dos dois, eu amei, sabe? Eu acho que teve uma coisa emocional ali, o cuidado dele, a preocupação dele com ela, isso foi impecável. Foi isso que me pegou nesse casal e foi isso que fez eu me apaixonar pelos dois. A parte do Hot, se não tivesse ali, pra mim, não ia fazer falta nenhuma, porque eu não gostei, tá? Eu achei um Hot meio chulo, um negócio meio... Eu acho que não casou. O livro é muito superior a isso. Eu acho que, tipo, ele é vendido como um dark picante, porque realmente é, mas eu acho que ele não se resume à questão do hot e ao picante da história, sabe? Eu acho que ele entrega muito mais que isso, e essa questão do hot dele é o que fica mais pro lado, sabe? Porque foda-se. A história é impecável, mas o hot, se não tivesse, não faria falta. Pelo menos na minha humilde opinião, entendeu? Agora, se você leu, se você amou o hot do casal, também, né? Acho que varia de pessoa pra pessoa. E olha que eu gosto de um hot, hein?
Gosto do livro hot, não sou de reclamar de hot em livro. Mas eu só acho que esse hot aqui realmente não casou com o resto da história, sabe? E a história do livro gira ao redor disso, né? Desse relacionamento entre o Aidan e entre a Kyla sendo desenvolvido, né? Eles se aproximam, né? Transam loucamente e tudo mais. E a gente tem, por outro lado, ali o negócio envolvendo a casa possuída dela, né? Que supostamente é uma casa mal assombrada. E essa questão da casa é uma coisa que vai ficando cada vez mais estranha na história e é uma coisa que vai ficando cada vez mais desesperadora de ler. Eu me arrependi amargamente de ter pegado esse livro para ler à noite, porque eu peguei ele para ler, eu acho que era umas 10 da noite e eu fui até 2 da manhã. E eu só parei de ler porque eu realmente fiquei com muito medo dessa coisa envolvendo a casa dela. Eu acho que a autora, ela tem um negócio pra escrever esse tipo de livro, sobrenatural, sabe? Eu super leria um livro dela totalmente focado em sobrenatural e em suspense, não só no romance, sabe? Eu acho que ela escreve romance muito bem, mas se ela fizesse um livro focado no sobrenatural e no suspense e só nisso, nossa, ela ia entregar muito, porque ela tem uma escrita maravilhosa. O livro, ele é narrado pelo ponto de vista da Kyla, né? Então, quando a Kyla tá na casa dela e ela começa a sentir o medo, o desespero, porque ela acha que tem alguém ali, as luzes apagando, você sente o desespero da personagem e é perturbador. Eu me arrependi amargamente de ter pegado esse livro pra ler à noite, sabe? E o pior, né? Um homem com um chapéu, um sobretudo, vai começar a aparecer no quintal da Kyla, né? Ele vai ficar observando ela ali pela janela. É perturbador. E a parte da. Eu acho que eu parei de ler o livro, se eu não me engano, na parte da criança. Ou eu li um pouquinho a mais. Eu lembro que depois que a criança apareceu, o molequinho, né? Ela fala que tem um moleque brincando no quintal dela, uma criança rindo, aí do nada a criança some. Ela olha no sistema de câmeras da casa dela e não tem nada no quintal dela, entendeu? E a câmera tava lá, o moleque tava lá e a câmera não filma o moleque. Então, gente, dessa parte eu já tava assim, me cagando inteirinha de medo. E aí, né, a Kyla, depois de muita luz piscando, TV, criança sorrindo, correndo no quintal, ela aceita fazer uma sessão espírita na casa dela, né? Porque a empregada dela, ela se abre, né, com a mulher que trabalha na casa dela uma vez por semana, e essa mulher fala pra ela, não, a minha irmã, ela é espírita, então vamos fazer uma sessão aqui que a gente vai resolver o teu problema, né? Vamos ver o que tá acontecendo. E aí ela aceita fazer a sessão espírita. Meu Deus do céu. Gente, a sinopse, cara. Ai, ela vai se. Ai, que ódio. Nossa, eu fiquei com muito medo. Puta merda. Nessa altura do campeonato, quando elas falam da sessão espírita, eu já tinha rezado uns 10 Pai Nosso, umas 15 Ave Maria. Entendeu? Como eu falei, o livro ele é narrado pelo ponto de vista da Kyla, né? E conforme a Kyla vai perdendo a sanidade, você vai perdendo a sanidade junto com ela, porque você começa a ler e você pensa, cara, o que que tá acontecendo aqui? O que que... Ai, gente, sério, perturbador. E aí, o que que eu fiz? Eu criei teoria. Eu criei o máximo de teorias possível, assim, que justificasse essa coisa da assombração. Porque na minha cabeça não era real esse negócio da assombração. A primeira coisa que eu pensei durante o livro, sempre que alguém ia consertar alguma coisa na casa da Kyla, ela falava que tinha um alçapão no closet que dava pra fora. Eu pensei assim, ela fala do cara de sobretudo, né, que tá sondando ela do quintal. Eu pensei, esse cara é um stalker, ele tá se enfiando na casa dela por esse alçapão e tá acontecendo esse monte de coisa porque ele deve estar tentando mexer com o psicológico dela, ele tá interferindo na rede elétrica pra deixar ela doida, entendeu? Eu imaginei, talvez ele fosse o tal Dante, né? Nesse momento eu até pensei que o Dante talvez não fosse o Aidan, fosse ele. Aí eu pensei, esse homem tá se esgueirando, esse homem é um psicopata, que, enfim, cismou com a Kyla aí por alguma coisa, e tá se enfiando na casa dela pelo alçapão e tá atacando terror aí nela, enfim, pra deixar ela desnorteada. Eu pensei nisso, assim, eu fui pra essa teoria do Stalker. Outra coisa que talvez pudesse acontecer, que eu também teorizei, eu achei que a empregada dela fosse uma golpista que tivesse unido ali junto com a irmã pra tentar tirar dinheiro da Kyla de alguma forma, ou pra tentar tirar a casa dela. Porque no início, a primeira coisa que ela pergunta pra Kyla é se a Kyla pretende vender a casa. Aí eu pensei, essa mulher tem alguma ligação com essa casa,
Ela tá querendo comprar ou tirar a casa da Kyla e ela tá botando terror aí, né, assombrando a casa inteirinha com a ajuda da irmã pra tirar a casa da Kyla, pra fazer a Kyla se desfazer da casa. Levei pra esse lado também. Eu tava inventando 30 teorias diferentes pra justificar o negócio da assombração, porque na minha cabeça não fazia sentido esse livro ser focado em assombração, porque não tem isso na sinopse, né? Nada dá a entender que tem coisa, né, espírito ali. E no meio disso tudo aí, dessa treta toda envolvendo os espíritos, né, a casa possuída, a gente tem as cartas do tal Dante, que começam também ali a aparecer. E como eu falei, eu senti que as cartas nem tiveram tanta relevância. Porque na sinopse é dito que ela troca cartas íntimas com ele. E não tem nada demais. A única coisa que ela faz é desabafar com ele sobre a loucura que tá acontecendo na vida dela, né? Ela fala que acha que tá perdendo a sanidade, que tá se apaixonando, ela fala sobre o Aidan. Então, assim, eu achei que essa coisa das cartas não teve tanta relevância assim pra história como a sinopse vendeu, sabe? Tipo, eu acho que ela manda, sei lá, umas 4 ou 5 cartas pra ele. Só, tipo. E ele manda umas cartas meio misteriosas pra ela, né? Umas coisas meio enigmáticas. Então, assim, ele não é nada demais, sabe? Esse negócio da carta. Na minha humilde opinião. Tudo bem que as cartas fazem um baita sentido no final, mas né? E aí veio aí, né, gente, o plot twist de milhões, né, aclamadíssimo nesse livro. A casa realmente é assombrada, só que a assombração é a própria Kyla. Ela tá morta e não sabe disso. Tá bom pra vocês? Loucura. Eu vou ser sincera com vocês, assim, eu vou reler esse livro, eu quero ter a versão física dele. Eu li ele em e-book e eu tô doida pra pegar o físico. Porque eu preciso reler, porque eu acho que a partir do momento em que a Kyla descobre que tá morta, a história fica extremamente confusa, sabe? Eu acho que urge a necessidade de uma releitura pra entender melhor os detalhes e tudo que tá acontecendo ali. Mas, resumidamente falando, ela é a assombração, né? A casa dela ela morreu, a casa dela foi vendida para um outro casal que tem um filho, e essa criança que ela vê, sorridente no quintal, é o filho dos donos da casa. Então, assim, ela vive ali na casa sem saber que tá morta, entende? Ela é a assombração. De forma resumida, é bem isso. As cartas do tal Dante, quem estava enviando é o próprio Aidan, porque o Aidan também tá morto, entendeu? Então o Aidan jogava ali uns enigmas para tentar, né, preparar o psicológico dela, porque ela tá morta e não sabe. A empregada dela com a irmã espírita, elas sabem que a Kyla é um espírito e elas estão ali para tentar mostrar para ela que ela tá morta, entendeu? Gente, um caos. O cara que vai ver a rede elétrica da casa dela no comecinho do livro bem tá morto, por isso que só ele atendeu a ligação dela, porque no início ela liga para todo mundo e ninguém atende. Por quê? Porque ela tá morta. E aí o cara que atende ela também tá morto. Então, caos de gente morta. Ai, gente, sério. É muito confuso. Eu acho que quando você chega na parte que, né, que a gente descobre que a Kyla tá morta, você tem que ler com muita atenção pra entender, porque é muito detalhe, né? E a autora, ela vai muito assim, ela vai pro passado, né? Quando a Kyla ainda tava viva, ela volta pro presente quando a Kyla tá morta, nos capítulos. Então é uma coisa que fica bem confusa, né? Ah, Vanessa, mas como a Kyla morreu? Ela foi assassinada pelo marido, né? O Michael, que é o marido da Kyla, ele não tá morto. O enterro que ela tá no início não é do marido dela, é dela. Né? E ela não sabe. E o Michael, ele tá preso, né? O marido dela, porque foi ele que matou ela. A Kyla, ela foi vítima de violência doméstica. Ela foi casada com o marido dela era extremamente violento. Ela pediu o divórcio, ele não aceitou muito bem esse divórcio, né? Quando ela pediu o divórcio, ela conheceu o Aidan, eles começaram a ter um relacionamento, se apaixonaram, só que o marido dela não aceitou. Então, basicamente, o marido dela matou ela e matou o Aidan, e foi preso, né? Inclusive, tem um capítulo em que ela e o Aidan vão lá na penitenciária assombrar o marido dela. Eu achei sensacional aquilo. E assim, gente, babado, né? Babado, um plot twist muito bom, muito bem feito. É aquele tipo de livro que você lê, assim, cria 300 teorias e não acerta nenhuma, né? Eu achei sensacional. Sensacional. Livro bom. Nossa, um dos melhores livros que eu li ultimamente, assim.
Uma pena ter lido à noite, né? Se eu soubesse o que me esperava, eu teria lido durante o dia. Eu amei, como eu falei, eu amei a escrita da autora, e na nota dela, ela menciona uma outra série de livros que ela escreveu, que ela meio que se inspirou, né, nessa série para escrever Penpal. Deixa eu procurar o nome, que eu esqueci. É Queens and Monsters, né? Queens and Monsters. Eu acho que é Savage é o terceiro livro que ela menciona na nota dela, que foi o livro que deu a ideia para ela escrever Penpal. Então eu já tô com essa série Queens and Monsters no meu Kindle para ler, porque parece ser muito interessante também. E como eu falei, né, essa autora é espetacular. Tipo, a tensão que ela cria, a forma como ela consegue fazer você sentir medo, a forma como ela dá abertura para você criar 300 teorias diferentes, assim. Eu leio até a lista de compras dessa mulher, tranquilamente, assim. Foi um achado, né? Um achado. Ela é muito boa mesmo. Plot twist impecável no final. Um pouquinho confuso, mas eu acho que é uma questão de você reler para entender, entendeu? Sim, né? Se os outros livros dessa autora, né, tipo essa série Queens and Monsters, se for um livro tão bom quanto o Penpal, assim, essa autora, ela é uma forte candidata a ser a minha autora de romance dark favorita. Né, porque eu acho que assim, eu acho que isso aqui, esse livro é a prova de que você não precisa ferir 333 direitos humanos para fazer um dark bom. Isso aqui é um romance dark bem feito. Isso aqui é dark romance, sabe? A gente tem o fato da protagonista ser vítima de violência doméstica, a autora trabalhou isso muito bem também na história, não é romantizado nem nada. Impecável. E, gente, eu acho que eu falei demais. Esse vídeo já tá com quase 40 minutos. E eu sinto que eu poderia falar muito mais sobre ele, porque assim, que livro bom. Eu vou reler e eu tô pensando em fazer um diário de leitura, sei lá. Vou comprar a versão física e aí a gente vê o que a gente faz. Mas, gente, é isso. Leiam Penpal. Se você já leu, contem pra mim nos comentários o que você achou dessa história. Esse livro, ele foi publicado recentemente aqui no Brasil. Eu acho que foi pela editora Arqueiro, se eu não me engano. Ele é um livro bem recente. A edição, belíssima, tem pintura lateral, sabe? Nossa, lindo, lindo, lindo. Tô doida pra ter um físico na estante. E é isso, gente. Se você já leu Penpal, contem nos comentários qual foi a sua experiência de leitura com esse livro. Traumas, né? Muitos traumas. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um big beijo e até o próximo. Tchau!